Saúdo a todos com a santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a você que me ouve, a você que parou agora neste momento para ouvir a palavra do Senhor. Trago uma palavra, não minha palavra, mas a palavra do Senhor para o seu coração. Pois a palavra de Deus, ela é apta para discernir as intenções do coração. A palavra de Deus, no mesmo tempo, ela cura as necessidades do homem. E eu não sei o que você está vivendo, mas Deus sabe do que você precisa. E eu quero trazer da parte de Deus uma mensagem que eu tenho certeza que você, ao crer nesta mensagem, você vai receber as bênçãos do Senhor. Extraído do livro de 1 Reis, capítulo 18, nós faremos menção do versículo 41, que extraímos um título: Ruído há de uma abundante chuva. Eu não sei como você se encontra a sua terra neste momento, se ela está ressecada, com alguma necessidade, você está vivendo momentos difíceis. Então preste bem atenção em tudo que nós estaremos aqui falando acerca da palavra de Deus. E você venha crer nesta mensagem. Por certo, você vai receber a tua vitória. Diz assim o versículo 41. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. O profeta, então, ele está agora profetizando ao rei de Israel, Acabe. Acabe, rei das 10 tribos do norte. Só que Acabe iniciou o seu reinado tendo como divindade Baal. Quem é Baal? Baal, ele significa o Deus da tempestade, que envia chuva e que fazia o grão crescer. Então, olha só, um rei de Israel, aí para entender quem é Israel, nós vamos transportar para a vida de Jacó, que era o enganador, mas que Deus teve um encontro com ele, e o encontro que teve com ele num val de Jaboque, ali Deus transformou ele em Israel. Israel, a nação eleita, escolhida por Deus, o Deus vivo. Agora um rei assume o trono e coloca para ser o Deus de Israel uma divindade chamada Baal, que tem por significado o Deus, em letra minúscula, é claro, que envia chuva. Ninguém confronta com o nosso Deus, o Deus verdadeiro, que é o nosso Deus, o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Deus envia o profeta Elias, e Elias então vai falar a Acabe. Ele diz para Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou. Por que cuja face estou? Porque Elias tinha intimidade com Deus. Ele vivia na obediência, ele vivia com Deus. Andava aqui na terra, mas ele vivia nos padrão que agradava a Deus. E ele diz assim, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Então ele fala para Acabe que não haverá chuva. Você está dizendo aí que tem uma divindade que faz chover? Olha o que Deus manda te dizer: não vai ter chuva. E é interessante que quando um mal sobrevém a uma nação, o mal quando sobrevém a um povo, a uma família, ela acaba atingindo a todos. Então ali nós vemos que aquela Samaria, as 10 tribos do norte, viveram a escassez, a ausência da chuva. Porque quando há ausência da chuva, não tem colheita, não tem produção, a terra não produz mais. E nós vemos que
Acabe, ele então, ele não se humilha diante de Deus. Ele não se humilha. Ele continua com o coração endurecido e continua seu reinado por aquela situação. E nós vemos que no capítulo 18, no versículo 41, Elias, ele disse assim a Acabe: sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. Aí nós vamos ver aqui o que acontece quando a pessoa vive situações de necessidade. Quando a pessoa vive privação, a pessoa logo perde a motivação. Sobe por quê? Porque ele estava num lugar baixo. Quando a pessoa está passando por necessidade, ele tem tendência a andar de cabeça baixa. Ele tem tendência de ficar moribundo, sentado. Perde-se toda a esperança. Então você que está vivendo aí sem esperança, está vivendo aí uma escassez, a palavra de Deus é esta para você. Há um ruído de abundante chuva vindo para você, mas é necessário que você se levante, fique de pé na vida espiritual. É que você venha orar, confiar no Senhor, crer na palavra do Senhor. Então ele diz: sobe, come e bebe, porque a pessoa tem tendência também a perder apetite quando vive um momento de escassez. Disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe. Então o que eu digo para você, você que está vivendo aí cabisbaixo, levante a cabeça, confia no Senhor, que a vitória há de chegar para você. É interessante que quando a vitória chega, ela vai chegar para todos. Mas é interessante que nós vamos ver nesse texto quem valoriza a vitória e quem mantém a vitória, quem continua com a vitória, e aquele que recebe e despreza a vitória, aquele que não merece a chuva. Que tem uns que vão receber a chuva de bênção, vão crer nesta mensagem que eu estou passando aqui da palavra de Deus e vai receber a bênção. Mas o mais importante é, depois que você receber a bênção, qual será a sua atitude? Se você vai receber a bênção e compartilhar com os necessitados, se você vai saber lidar com a bênção ou se você não vai saber lidar com a bênção. Nós vemos que Acabe, logo em seguida, nos capítulos à frente, que é no capítulo 21, ele já próspero, a vinha dele prosperando, ele tendo muitas vinhas, porque ele tinha muita coisa, ele era o rei. Ele vai agora invejar uma única vinha, que é de Nabote, está no capítulo 21. Então tem pessoas que vão receber a bênção, vão sair da situação difícil, e tendo demais, tendo muito, ainda vai invejar aquele que só tem uma bênção, uma bênção. Então, Nabote, ele recusa vender a sua vinha para Acabe. Acabe agora, cheio do dinheiro, ele quer ainda tomar posse de tudo. E ele quer comprar a vinha de Nabote. Quer comprar para destruir, para fazer uma horta. Você vê que no versículo 2, ele diz, olha o que Acabe disse a Nabote: dai-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois é vizinha ao pé da minha casa, e darei outra vinha melhor do que ela. Ou se parece bem aos teus olhos, dar-te-ei a sua valia em dinheiro. Ele dizia assim: eu vou te dar uma outra vinha melhor. O que responde Nabote? Porém Nabote disse a Acabe: guarda-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. Qual é a herança? Qual é a herança maior recebida dos pais? É os bons ensinamentos, é a educação, é respeitar os idosos, é ter caráter, é ter personalidade,
é não fazer mau juízo das pessoas, é respeitar o próximo, é ajudar os necessitados. Tudo isso Nabote havia recebido de herança dos pais. E ele cuidava que ela vinha com um memorial do que o pai dele havia dado. Então você não deve abrir mão do que você tem recebido de herança dos seus pais, os ensinamentos. Hoje nós vivemos uma época que princípios são quebrados. As pessoas não valorizam, muitos não valorizam a ética, muitos não valorizam a simplicidade. Nós vemos que as pessoas simples e humildes são exaltadas, mas as pessoas vivem se exaltando por nada, só por causa do ego. Mas Nabote era um homem humilde, um homem que valorizava as coisas simples, mas que ele tinha recebido de herança. Então não abre mão de princípios, não abre mão. E nós vemos que Acabe conta isso para sua mulher. E o que então acontece? Jezabel, ela faz um levante, ela faz aí uma falsa calúnia diante dos ministros da época acerca de Nabote, dizendo que Nabote havia infringido a lei. E aquilo leva então aquelas autoridades a levar Nabote e ser apedrejado. Nabote é apedrejado. E nós vemos que Jezabel, ela fala então para Acabe: Acabe, agora você pode ir. Agora você pode ir e desfrutar da vinha de Nabote. Acabe, você agora pode ficar bem à vontade, porque Nabote é morto. E nós vemos que Deus logo em seguida manda Elias a Acabe e profetiza a Acabe que o mal sobre ele já havia caído. E aí ele fala: arrancarei a tua posteridade, arrancarei de Acabe todo homem, como também o encerrado e o desamparado em Israel. Aí fala mais: e farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nabate, e como a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação com que me provocaste e fizeste pecar a Israel. E nós vemos então que Acabe depois ele é sentenciado por aquilo que ele fez, pela maldade que ele fez. Então tem pessoas que recebem a chuva da bênção de Deus, como recebeu Acabe, mas ele não valorizou. A ganância do seu coração continuou ao ponto dele ser destruído. Mas eu espero que você venha ter como exemplo para a tua vida a viúva de Sarepta. Porque ela viveu também a escassez da chuva. Ela viveu a escassez da chuva. Mas Deus, ele falou para Elias, olha que interessante. Deus falou para Elias sobre quando Elias estava vivendo a situação de necessidade, porque o profeta também viveu, ele foi alimentado pelos corvos, no capítulo 17, e depois também ele é sustentado pela viúva de Sarepta. Então a palavra de Deus disse assim a ele: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então Deus, nesse mesmo período de 3 anos e 6 meses, que foi o tempo que ficou a escassez da chuva, Deus providenciou para o profeta o sustento. E aí nós vemos o resultado na vida daquele que crê na palavra de Deus, daquele que teme a Deus, daquele que crê em Deus. Como eu disse aqui no início, a chuva cai para todos, mas tem aqueles que vão receber a bênção
e vão viver uma vida simples, compartilhando as bênçãos e recebendo as bênçãos, e vão ter aqueles que vão ter ganância e vão se destruir por causa da ganância, por causa do seu ego. Mas é interessante que aquele que vive a escassez da chuva, mas recebendo em sua casa, digo, em seu coração, a palavra de Deus, porque esta viúva recebeu na casa dela o profeta. O profeta significa a palavra de Deus. E aí nós vemos que nesses dias sem chuva, quando o profeta chega na casa dela, ela está catando ali uns cavacos, umas madeirinhas, para fazer a última refeição. Mas como ela acolhe o profeta, ela atende o profeta, ela serve o profeta, olha o que o profeta diz para ela, no capítulo 17, versículo 14. A farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará. Está vendo aqui? Mesmo sem chuva, mesmo se você estiver vivendo aí sem essa provisão que é a chuva das bênçãos de Deus, há sempre a provisão, é pouquinho, é o pão de cada dia, a farinha da panela não se acabará. O azeite da botija, a unção, a presença do Espírito Santo te confortando aí neste momento que você está vivendo ainda à espera da chuva. Existe um azeite, existe um bálsamo, o mesmo bálsamo que o bom samaritano passou naquele homem caído à beira do caminho. Então receba aí esse azeite, essa unção, receba aí o vinho, né? Quando a gente fala do vinho, é o sangue de Cristo. O azeite é o Espírito Santo que vai passando em suas feridas e vai curando aí as suas enfermidades que você está vivendo. Recebendo o pão, que é a farinha da panela. O pão descido do céu é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pela fé vai se alimentando deste pão, porque ele sacia todas as necessidades nossas. E aí diz mais nesse mesmo versículo: até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. Então você vai sendo alimentado até quando vier a chuva, e você agora vai ter a colheita. Você vai vivendo a provisão de Deus, tendo o pão de cada dia. Parece ser pouquinho, mas é suficiente. Você está vivendo aí só o suficiente, mas Deus vai fazer você atravessar esse Jordão. Você vai chegar do outro lado e há chuva de bênção. Há uma colheita grande que te espera, mas não desanima, porque Deus está cuidando de você. Deus está cuidando de você. Então, mesmo em momento de escassez de chuva, a viúva de Sarepta foi abençoada. Mas é o que acontece em meio a ela estar vivendo, comendo o pão de cada dia. Adoeceu o filho desta mulher, até que nenhum fôlego ficou. Talvez na sua vida um sonho morreu. Você estava fazendo planos para resolver uma coisa, para conquistar uma coisa, mas morreu. Você não tem mais recurso. O recurso foi embora, as coisas foram embora, morreu mesmo. Porque aqui o filho desta mulher não ficou fôlego nenhum nele. Aqui está escrito, até que nele nenhum fôlego ficou. Quando o fôlego sai de uma pessoa, morreu, acabou a vida, acabou a esperança, acabou tudo. Mas é interessante que o profeta aqui, ele foi orar, foi buscar o Senhor. E o Senhor ouviu a voz de Elias. E a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Então você crê na palavra de Deus que este sonho aí que parece estar sepultado, como estava sepultado, nós vemos lá na passagem bíblica que fala sobre Maria e Marta e Lázaro. Lázaro estava sepultado há 4 dias, mas a voz do Senhor, primeiro ele disse, tira a pedra tira a dúvida, e depois ele disse, Lázaro sai para fora, e Lázaro saiu. Da mesma forma, eu quero dizer para você que o seu sonho vai ressuscitar de novo.
Isso baseado na palavra de Deus, que a palavra de Deus ela não mente. A palavra de Deus é a única que faz o milagre acontecer. Você deve crer. Você deve crer no milagre do Senhor. E nós vemos que esta mulher, depois de ter recebido o profeta, depois de ter compartilhado o que ela tinha com o profeta, depois dela viver o milagre da farinha não acabar, o azeite também não acabar, todo dia tinha lá a medida exata, ela viveu a perda do sonho dela. Foi o maior sonho, era a vida do filho. Mas mesmo que você esteja vivendo isso, uma grande perda, creia no Senhor, porque assim como ele retornou trazer a vida deste menino para a viúva de Sarepta, ele neste momento está trazendo de volta os seus sonhos. Creia no Senhor. Então, diferentemente de Acabe, a viúva de Sarepta ela foi abençoada desde o momento que recebeu a palavra e em toda circunstância. Então, que você venha, através desta mensagem, crer no Senhor Jesus Cristo. Não se afastar de maneira alguma da fé. Porque quem perde a fé, perde a esperança. Mas quem mantém a fé, mantém a esperança. Levante a cabeça. Não deixe de ir à casa do Senhor. Não deixe de orar. Não deixe de buscar. Não deixe de ler a palavra. Não deixe de guardar a confiança no Senhor, guardar a fé. Porque há um ruído de abundante chuva chegando na sua vida. Fique com esta palavra, creia no Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe a sua vida. A paz do Senhor Jesus.